Fala pessoal da PM Alagoas, essa é a última revisão antes da prova de vocês que será amanhã, no domingo, então não perde, assista até o final, são poucas questões, mas questões preciosas e que podem estar de forma muito parecida amanhã na tua prova. Então é isso, vamos direto ao assunto. Se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreve, aperta o sininho para receber notificações, dá o teu like e deixa o comentário aqui embaixo, tá bom? Então vamos lá. Então vamos lá para mais questões do CESP, SEBRASP, para quem vai tentar a prova da PM Alagoas amanhã. Olha aí, última revisão de língua portuguesa. E eu tenho um texto aqui, olha, que diz assim: os números mais recentes divulgados pela Associação dos Fabricantes de Máquinas e Equipamentos demonstram que, mês a mês, recua nos investimentos a participação dos produtos fabricados no país. Desde 2009, a fatia da produção local recua sistematicamente. Em setembro, os importados representaram 66% da demanda. Em 2007, quando a desindustrialização se acentuava na economia brasileira, o índice já era elevado, mas não tanto. As vendas do setor, contudo, voltaram a crescer desde a criação de uma linha de crédito subsidiado do BNDES, ao custo de 3% ao ano. No acumulado entre janeiro e setembro de 2013, a demanda cresceu 7,1% na comparação com o mesmo período de 2012. E o segmento fechará 2013 com déficit comercial de cerca de 20 bilhões de dólares. O setor passa por uma desindustrialização que podemos chamar de silenciosa, diz o diretor da ABIMAQ. A classificação teria a ver com o fato de o faturamento e o nível de empregos das empresas do setor terem se mantido relativamente estáveis, à medida que as fabricantes, a partir dos anos 90 do século passado, tornavam-se principalmente montadoras de itens importados. A indústria de eletrodomésticos é pro forma, pois, na verdade, é importadora. Isso ocorre em todos os segmentos da indústria de transformação e, com certeza, no setor de bens de capital. Então esse é o texto e, com base nele, vamos lá à questão. A questão que diz o seguinte, olha, questão de número 34, diz assim: com relação a aspectos linguísticos e aos sentidos do texto acima, julgue os itens a seguir. No trecho que podemos chamar de silenciosa, o termo de silenciosa denota uma qualidade atribuída ao complemento direto da forma verbal chamar, função exercida pelo pronome que, né? Isto é verdade ou mentira? Vamos voltar ao texto, né? Linha 15 e linha 16. Vamos lá, olha. Voltando ao texto, nós temos o seguinte. Tá aqui, olha. O setor passa por uma desindustrialização, que podemos chamar de silenciosa. Então veja, esse que você observa e que ele cita na questão é um pronome relativo. Qual é a função do pronome relativo? Substituir a palavra imediatamente anterior. Qual é a palavra imediatamente anterior? Desindustrialização. Então é como se o que realmente fosse, eu passei uma barra aqui antes do que, olha, realmente fosse a palavra desindustrialização. Então, reescrevendo essa frase aqui, olha, a partir do que e trocando o que por desindustrialização, ficaria assim, olha, vou escrever aqui. Olha só, podemos chamar quem? Podemos chamar a Vamos passar para cá, olha, não coube. Desindustrialização de silenciosa.
silenciosa. Então observe, a frase vai ficar assim: podemos chamar, aí eu troquei o que por desindustrialização. Podemos chamar a desindustrialização de quê? De silenciosa. Então, o verbo chamar é um verbo transitivo direto. Podemos chamar quem? A desindustrialização, que funciona como objeto direto. Mas podemos chamar essa desindustrialização de quê? De silenciosa. Então, de silenciosa aqui funciona como um predicativo do objeto. Predicativo do objeto. O que é um predicativo do objeto? É um termo que vai caracterizar, vai qualificar o objeto, seja ele objeto direto, seja ele objeto indireto. Então vamos voltar à questão, porque ele diz assim na questão, olha, questão de número 34, diz aqui, olha, no trecho que podemos chamar de silenciosa, o termo de silenciosa denota significa uma qualidade, né? Atribuída ao complemento direto, ao objeto direto da forma verbal chamar, função exercida pelo pronome que. Isso é verdade ou mentira? É verdade. Quando eu troquei o que por desindustrialização, a palavra desindustrialização funcionou como objeto direto, então o que também funciona como objeto direto. O item 34 está verdadeiro. Item 35. O emprego do acento gráfico nos vocábulos índice e período justifica-se com base na mesma regra de acentuação gráfica. Isso é verdade ou mentira? Verdade, né? Olha, índice, sílaba tônica, é a antepenúltima. Período, sílaba tônica, é a antepenúltima. Então, na verdade, a regra é a mesma. O item 35 está verdadeiríssimo. Beleza? Ambas são proparoxítonas. 36. No trecho, à medida que as fabricantes, a partir dos anos 90 do século passado, tornavam-se principalmente montadoras de itens importados, a expressão à medida que introduz uma oração que exprime ideia de conformidade? Não, pessoal, olha, à medida que, assim como à proporção que, quanto mais, quanto menos, são locuções conjuntivas que indicam relação de proporcionalidade. Então aqui, olha, proporcionalidade. Proporcionalidade. Não existe essa história de conformidade aqui não. Tudo bem? Então, o item 36, vou colocar aqui do lado, olha, está errado. Item 37, vamos lá. Nos trechos, pois, na verdade, é importadora. E é, com certeza, no setor de bens de capital. As vírgulas foram empregadas para isolar apostos explicativos. Olha, pessoal, de maneira alguma, né? Na verdade, e com certeza, são locuções adverbiais. O que é uma locução adverbial? São duas palavras que juntas cumprem o papel de um advérbio. Tanto é que eu posso trocar na verdade por verdadeiramente, que é um advérbio, né? Pois verdadeiramente é importadora, né? E aqui, olha, e certamente, em vez de com certeza, e certamente no setor de bens de capital. Então, de maneira alguma, nós temos apostos explicativos. O item 37 está equivocado. Item 38. Conclui-se do texto que o faturamento e o nível de emprego das empresas brasileiras não refletem a desindustrialização sistemática que ocorre no país desde 2009. Olha, pessoal, isso é verdade, mas se você não lembra do texto, eu vou voltar para você lembrar isso, né? Ele diz o seguinte, olha, os números mais recentes divulgados pela Associação dos Fabricantes de Máquinas e Equipamentos demonstram que, mês a mês, recua nos investimentos a participação dos produtos fabricados no país. Desde 2009, a fatia da produção local recua sistematicamente. Então ele está dizendo que recua.
sistematicamente. Em setembro, os importados representam 66% da demanda. Em 2007, quando a desindustrialização se acentuava na economia brasileira, o índice já era elevado, mas não tanto, 52%. As vendas do setor, contudo, olha, quem mata a questão é esse contudo, né? As vendas do setor, contudo, voltaram a crescer desde a criação de uma linha de crédito subsidiado do BNDES a custo de 3% ao ano. No acumulado entre janeiro e setembro de 2013, a demanda cresceu. Então, apesar de haver uma queda na industrialização, né, o que ele chama de desindustrialização, ele diz que as vendas cresceram. No acumulado entre janeiro e setembro de 2013, a demanda cresceu 7,1% na comparação com o mesmo período de 2012. E o segmento fechará 2013 com um déficit comercial de cerca de 20 bilhões de dólares. O setor passa por uma desindustrialização que podemos chamar de silenciosa. E por que ele diz silenciosa, né? Diz o diretor da ABIMAQ. A classificação teria a ver com o fato de o faturamento e o nível de emprego das empresas do setor, olha, o faturamento e o nível de emprego do setor terem se mantido relativamente estáveis. Então, apesar da queda na industrialização, o faturamento e o nível de emprego, né, de empregos, se manteve relativamente estável. Então, vamos ver o que a questão disse. A questão disse assim, olha, questão 38. Conclui-se do texto que o faturamento e o nível de emprego das empresas brasileiras não refletem a desindustrialização sistemática que ocorre no país desde 2009. Sim, porque o faturamento e o nível de emprego se manteve estável apesar da queda da industrialização. Então o item 38 está corretíssimo, beleza? 39. Seriam mantidos o sentido do texto e a correção gramatical caso o termo contudo fosse substituído por todavia. É claro que sim. Seria mantido o sentido e a correção gramatical. Lembrando que contudo, todavia, entretanto, no entanto, mas são elementos que indicam adversidades, são conjunções adversativas. Então vamos lá ao nosso próximo texto, que diz o seguinte: para o observador externo pode parecer pura preguiça. No entanto, o ato de sonhar... Olha, pessoal, vou fazer o seguinte. As questões que estão relacionadas a esse texto não vão envolver interpretação, né? Vão envolver gramática. Então vou direto para as questões, para a gente não perder tempo nesse texto, nesse caso, certo? Então vamos lá. Porque se refere às ideias e aos aspectos linguísticos do texto acima, julgue os próximos itens. O emprego do sinal indicativo de crase em a capacidade na linha 3 e na linha 4 e a possibilidade na linha 4 justifica-se pela regência da forma verbal relaciona-se e pela presença do artigo definido feminino. Então a gente tem que voltar ao texto. Vamos lá. Linhas 3 e 4. Linhas 3 e 4. Tá aqui. Ele diz que o emprego do sinal indicativo de crase em a... Cadê? A capacidade. Está aqui, olha. A capacidade. E onde? A possibilidade. Então ele diz assim, justifica-se pela regência da forma verbal relaciona-se. Relaciona-se se encontra aqui, olha. Tudo bem? E pela presença do artigo. Então vamos ler esse fragmento para perceber se realmente quem pediu a preposição que formou o acento grave aqui e formou o acento grave aqui, se realmente quem formou foi o verbo relacionar. Quem pediu a preposição foi o verbo relacionar. Vamos lá. No entanto, o ato de sonhar acordado relaciona-se. Relaciona-se a quê? Ao desenvolvimento da autoconsciência e da criatividade. Relaciona-se a quê também? A capacidade de planejamento e de improvisação. Relaciona-se a quê também? A possibilidade de reflexão profunda. Então é verdade o que ele disse. Quem pediu a preposição que formou a crase aqui e formou a crase aqui foi o verbo relacionar-se. Então o item de número 40 está verdadeiríssimo. Vamos lá, 41. No trecho, a obrigação de sonhar, a correção gramatical seria mantida
se a preposição de fosse substituída por em. Aí seria a obrigação em sonhar. Olha, quem tem obrigação tem a obrigação de fazer algo e não obrigação em fazer algo. Então isso aqui está errado. Item 41, errado. Item 42, sem prejuízo para a correção gramatical e o sentido original do texto, poderia ser inserida a expressão do modo ou a expressão da maneira imediatamente após a forma verbal resistem. Na linha 23, eu venho ao texto aqui, olha. Vamos lá. Linha 23 do texto. Está aqui, pessoal, olha. Paradoxalmente, linha 22, certo? Sempre voltando ao início do período aqui. Paradoxalmente, continuam a refrear, disciplinar ou expelir seus sonhadores. Eles resistem como podem. Então ele diz que é o quê? Sem prejuízo para a correção gramatical e o sentido original do texto, poderia ser inserida a expressão do modo ou a expressão da maneira imediatamente após a forma verbal resistem. Vamos ver? Eles resistem do modo como podem, da maneira como podem. Posso inserir? Aqui, olha. Depois de resistir, eu colocaria nessa posição aqui. Aqui, olha. Colocaria: eles existem do modo como podem, ou da maneira como podem. Posso colocar isso aí? Posso sim, né? Então, o item 42 está correto. Sem prejuízo, né? Então está correto. Próximas questões são questões também de gramática. Eu vou pular o texto e a gente volta se precisar, certo? Então vamos lá. Tendo como referência o texto acima, julgue os itens que se seguem. 43. O sentido original do texto e a sua clareza seriam mantidos caso o pronome dele fosse substituído por sua. O sentido original do texto e a sua clareza seriam mantidos caso o pronome dele fosse substituído por sua. Vamos ver? Na linha 4. Tá aqui, olha. Ele diz assim: Macabea ficava contente com a posição social dele. Então eu colocaria: Macabea ficava contente com a posição social sua. Não é isso? Caso o pronome dele fosse substituído por sua, olha, ficaria assim: Macabea ficava contente com a posição social sua, porque também tinha orgulho de ser datilógrafa. Olha, pessoal, se eu colocar sua no lugar dele, do pronome dele, ficaria ambíguo, né? Porque eu não saberia se sua faria referência a Macabeia ou se faria referência à pessoa que ela citou anteriormente, né? O nome dele deixa eu ver, aparece aqui o nome dele em algum momento. Deixa eu ver se aparece. Acho que não. Mas ela fez referência a alguém, né? Então, Olímpio de Jesus. Olha aqui, Olímpio de Jesus trabalhava de operário numa metalúrgica e ela nem notou que ele não se chamava de operário, e sim de metalúrgico. Macabea ficava contente com a posição social sua. Sua de quem? De Macabeia ou de Olímpio de Jesus? Então houve uma ambiguidade. Eu não posso aplicar o pronome sua no lugar de dele, porque do pronome dele, né? Porque vai haver uma ambiguidade. Então, errado. 44. Ambiguidade é duplo sentido, né, gente? 44. No trecho, porque também tinha orgulho de ser datilógrafa, seriam mantidos a correção gramatical e o sentido original do texto se o termo porque fosse substituído pelo vocábulo porquanto. Olha, pessoal, eu já sei que está correto. Porque e porquanto são palavras sinônimas, né? Eu vou voltar ao texto, só para que você perceba. Ele diz aqui, olha: Macabea ficava contente com a posição social dele, porquanto também tinha orgulho de ser datilógrafa. Porque também tinha orgulho de ser datilógrafa. Sempre que você perceber o porquê junto e sem acento, ele pode ser igual à palavra pois, pode ser igual à palavra porquanto. Como porquanto é uma palavra bem estranha, a gente termina achando que está errado, né? Mas está corretíssimo. Corretíssimo isso aqui. 45. O sentido original do texto seria mantido caso fosse inserida vírgula imediatamente antes do pronome que. Em pegar barras de metal que vinham deslizando. O sentido original do texto seria mantido
caso fosse inserida vírgula imediatamente antes do pronome que, em pegar barras de metal que vinham deslizando. Olha, pessoal, esse que aqui é um pronome relativo. Pegar barras de metal, as quais vinham deslizando. Como isso é um pronome relativo, essa oração aqui, olha, é chamada de oração subordinada adjetiva. Todo pronome relativo inicia oração subordinada adjetiva. Como essa oração adjetiva não trouxe vírgula, ela é chamada de restritiva. Restritiva. Vai ficar pequenininho aqui, olha. Restritiva, certo? Se eu coloco uma vírgula antes do que, ela deixa de ser restritiva e passa a ser explicativa. Portanto, senhores e senhoras, o que ele diz aqui, o sentido original do texto seria mantido? Não, não seria mantido. O item 45 está errado. Cuidado com esse tipo de questão de oração adjetiva. 46. No texto, a oração que ele não se chamava de operário, e sim de metalúrgico, e a expressão um pouco de dinheiro, exercem a mesma função sintática. Vamos ver? Olha, 2 e 3, eu vou voltar aqui. Olímpico de Jesus trabalhava de operário numa metalúrgica e ela nem notou isso aqui, olha, que ele não se chamava de operário, né? Essa oração, deixa eu ver aqui, essa oração. Olha, o verbo notar é um verbo transitivo direto. Quem nota, nota algo. E o que é que ela não notou? Que ele não se chamava de operário. Então essa oração aqui funciona como objeto direto do verbo notar. Quem nota, nota algo. Então toda oração funciona como objeto direto. Mas ele fala também das linhas 13 e 14. Olha, linhas 13 e 14, a expressão um pouco de dinheiro. Ele diz aqui, a vida não lhe era mal e ele até economizava um pouco de dinheiro. Olha, o verbo economizar é um verbo transitivo direto, da mesma forma que o verbo notar lá em cima, né? E ele economizava o quê? Um pouco de dinheiro. Isso aqui também vai funcionar, um pouco de dinheiro, como objeto direto, porque o verbo economizar é VTD. Então, tanto a oração aqui em cima, como a expressão um pouco de dinheiro aqui embaixo está funcionando, essas expressões estão funcionando como objeto direto. Então o que ele diz na questão é, no texto, a oração que ele não se chamava de operário e sim de metalúrgico, e a expressão um pouco de dinheiro exercem a mesma função sintática, verdadeiríssimo. Ambos são objetos diretos. Então vamos lá. Temos um texto, mais uma vez eu vou pular o texto, vou direto para a questão. Se a gente precisar do texto, a gente vai lá. Então, olha, questão 47. No trecho, se um de nós caía, a dor doía ligeiro. A substituição de se por caso não prejudicaria a correção gramatical do texto na linha 8. Olha, no princípio, se um de nós caía, a dor doía ligeiro. Um beijo seu curava a cabeça batida na terra. Cadê? Deixa eu ver, gente. É linha 8? Linha 8, é essa aqui, né? No princípio, se um de nós caía, a dor doía ligeiro. É esse se aqui, olha. Ele está dizendo que eu posso substituir esse se por caso. Não prejudicaria a correção gramatical do texto. Será? Olha, no princípio, caso um de nós caía? Não. Se eu colocar caso aqui no lugar do se, aí eu vou puxar a setinha para cá, olha, ficaria assim, caso um de nós caísse. Caso um de nós caísse, olha a diferença aqui, olha. Se um de nós caía, troquei por caso, ficou como? Caso um de nós caía, não dá. Caso um de nós caísse... Ah, Tiago, mas o valor de sentido não é o mesmo do se, do caso? É, só que eles funcionam gramaticalmente de forma diferente, né? A conjunção caso vai pedir aqui o pretérito imperfeito do subjuntivo, enquanto a conjunção se vai pedir aqui o pretérito imperfeito do indicativo. Tudo bem?
Então vamos lá. O item 47 está errado. Item 48. A mesma regra de pontuação justifica o emprego do sinal de 2 pontos nas linhas 12 e 19. 12 e 19, deixa eu ver aqui. 12 e 19. Na 12. Ao machucar, pedia-se, 2 pontos. Mãe, beija aqui. Então veja que isso aqui é uma citação, né? Os 2 pontos prepararam a citação da fala de alguém. Beleza? Então vamos lá, linha 19. Linha 19 tá aqui, olha. Sucessivo, deixa eu ver aqui, da alegria ao enxergar o mundo como o mais absoluto e sucessivo milagre. 2 pontos. Fogo, terra, água, ar e impiedoso tempo. Não, isso aqui não é uma citação. Isso aqui é um aposto enumerativo, né? O mais absoluto e sucessivo milagre. Qual é o milagre? Fogo, terra, água, ar e impiedoso tempo são elementos que estão enumerados. Há uma enumeração aqui, né? Então, o motivo dos 2 pontos não é o mesmo motivo. Portanto, ele disse aqui, olha, justifica-se pela mesma regra... Não, cadê? A mesma regra de pontuação justifica o emprego do sinal de 2 pontos nas linhas 12 e 19. Errado! 49. O emprego do acento gráfico nas palavras dói, só e nós justifica-se pela mesma regra de acentuação. Claro que não. Dói é ditongo aberto na palavra monossílaba. Lembra que os ditongos abertos é, ió e el recebem acento na monossílaba e na oxítona. Na paroxítona, isto é, na penúltima sílaba, perdem acento. Só que só e nós são palavras monossílabas terminadas em ó. E são acentuados que terminam em ó. Só que dói é ditongo aberto na palavra monossílaba. Então a regra é diferente. Ele diz que é a mesma regra. Não é a mesma regra, está errado. 50 e última. Olha só. No segundo parágrafo do texto, as formas verbais caía, doía, curava e pedia designam ações frequentes ou contínuas. No passado, contínuas tem acento, certo? Olha, no segundo parágrafo do texto, as formas verbais caía, doía, curava e pedia designam ações frequentes ou contínuas no passado. Isso é verdade ou mentira? Isso é verdade. Por quê? Caía, deixa eu ver se está com acento. Está. Caía, doía, curava, pedia são formas verbais que estão no pretérito imperfeito do indicativo. E o pretérito imperfeito do indicativo mostra para nós uma ação no passado que era contínua, que era frequente, como ele diz aqui, né? Por isso, o item 50 está correto. É isso aí, espero que você tenha gostado, desejo uma boa prova para vocês amanhã. E claro, mais uma vez, deixa o like, se inscreve, deixa o comentário também aqui embaixo. E é isso, pra frente, concurseiro!